Olá, gente. Estamos aqui nós outra vez para novamente fazer o nosso papel de espírita, né, que somos, graças a Deus, em alertar vocês para mais um equívoco vindo de uma pessoa. Graças a Deus não é espírita, ela é outra coisa, mas aí usou a memória, o nome do Chico Xavier para vender a sua mentoria ou qualquer coisa do tipo. Bem, antes de mais nada, estou falando da Camila Bragé, que se intitula Mestra da Recordação. Eu encontrei um canal aqui no YouTube dela, né? Ela diz que é mestra da recordação, guardiã da origem, psicoterapeuta, mentora da nova era. É impressionante, porque hoje as pessoas não provam absolutamente nada do que elas dizem, mas há quem as siga de uma maneira totalmente cega. Pois bem, ela participou daquele podcast que é uma salada mística de charlatões, com aqueles dois apresentadores que, na minha opinião pessoal, não passa de dois bocóis, porque eles não têm nenhum tipo de senso crítico, né? Eles levam qualquer pessoa que tem uma certa notoriedade e vende aquilo que as pessoas falam que é verdade, como se verdade fosse para os seus telespectadores. O bom é que os telespectadores não são tão estúpidos para comprar tudo que ali é dito e vendido, não é verdade? Mas eu não posso esperar mais nada daqueles dois rapazes, porque eles também acreditam ser alguma coisa de muito superior, né? Enfim, ah, e independente de qualquer coisa, nós não podemos exigir nada deles, porque até ter de golfinho eles acreditaram que existe, então depois dali, meus amigos, só ladeira abaixo. Mas essa senhora Camila Bragé, talvez por estar presente nas redes sociais, né, como essa mestra da recordação, guardiã da origem e sei lá mais o que, ela foi para lá no canal, no podcast deles, e lá já deixou de prévio aviso que iria receber o Chico Xavier. E o Chico Xavier iria falar no programa ao vivo. Eles ficaram pirados, né? Porque eles acreditam em qualquer coisa. Pois bem, e assim foi feito. Só que o Chico Xavier que se apresentou através da Camila é um Chico Xavier com problema, talvez um Alzheimer, se é que é possível. Porque a mensagem não tem absolutamente nada a ver com a sua personalidade, com a personalidade do Chico Xavier. A mensagem tem erros grosseiros em relação à própria doutrina espírita. Então, ela canalizou qualquer uma outra coisa, talvez um animismo, vamos ser aqui bem educados, mas não foi o Chico Xavier. E nós vamos provar nesse direto ao ponto de hoje. Vamos lá? Pois bem, mas vamos lá. Olha, por que que a mensagem não foi o Chico Xavier que deu, né? Se ela é de fato uma canalizadora, o que eu acredito que ela não seja, ela recebeu qualquer outra coisa, tá? E eu vou aqui provar para vocês que não foi o Chico, como espírita e como admirador do Chico. Vamos lá? Trechos comprometedores da mensagem. A primeira dela é uma parte que a canalização da Camila diz assim: existem diversos hospitais e colônias a serviço daqueles que padecem pela falta de consciência, pelo esquecimento de quem são. Falta de consciência, esquecimento de quem são. Tá. E todos, aí é a parte mais gritante, são acolhidos igualmente por cada um de nós. Não. Não é assim, tá? Só são acolhidos pelos espíritos elevados, superiores, aqueles que já se encontram em condições de resgate. Todos são assistidos, mas acolhidos igualmente não.
Ah, Régio, mas isso aí é literatura chiquista. Não. É só ir lá no livro Céu e Inferno, segunda parte, e ler as mensagens também, que diferentes mensagens por diferentes estados de espírito que Kardec colocou na obra. Você vai entender que não tem esse acolhimento igualmente para todos. Vai depender da condição de cada um. Agora vamos lá para a obra do André Luiz. É só ler Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Libertação e Obreiros da Vida Eterna, para perceber que essa frase é um equívoco. Todos são acolhidos igualmente por cada um de nós. Não é assim que a banda toca. Cada um segundo a sua obra. Aí vem uma falha gritante também na mensagem do suposto Chico Xavier, que é quando ele diz assim: a minha alma vibra amor incondicional pela humanidade. Alma. Nós espíritas sabemos que esse vocábulo nós usamos para quando o espírito está encarnado. Encarnado somos alma, desencarnado somos espírito. Então, se fosse o Chico, ele teria dito assim: eu vibro amor incondicional pela humanidade. Ou ele diria: o meu espírito vibra, continua vibrando amor incondicional pela humanidade. Ponto. Agora, o mais sério de toda a mensagem que contraria a base da doutrina espírita, quando ela diz, né? Somos feitos da matéria das estrelas. Até aí tudo bem, a ciência até concorda. Mas quando ela diz somos todos da mesma natureza atômica do Criador, aí é um escorregão bem feio. Chico Xavier jamais diria isso, porque a doutrina espírita não defende essa tese de que somos imagem e semelhança de Deus. Não somos. Deus é o Criador, nós somos a criatura à parte. Está lá, primeiro capítulo, Livro dos Espíritos, para quem tiver dúvida. Então, esses são os trechos comprometedores que deixam bem claro que jamais foi Chico Xavier que ela canalizou, tá? E uma coisa que eu também acho muito feia, que essa outra frase vai muito alinhada com a primeira, né? Que ela diz: através de vossas mãos, Deus atua pela caridade ou pela maldade, se assim escolherdes. Oi? Então, para ela, Deus é amor, Deus é ódio. Não é assim. É por isso mesmo que nós não temos a sua natureza e nem fazemos parte dela, né? Isso aí é uma teoria, é uma tese que uns acreditam que Deus é um todo e quando morremos voltaremos para esse todo. Aí vem a doutrina do panteísmo e tudo isso que a doutrina espírita, os espíritos através de Kardec, lá no primeiro capítulo dos Espíritos, corrigiram. Nos orientaram para termos outra concepção de Deus. Então, essa frase é um absurdo. Tanto a dizer que somos todos da mesma natureza atômica do Criador, como através de nós ele faz o bem ou o mal. Não, nós somos responsáveis por nossos atos. A cada um segundo a sua obra. Continuemos, tá? Aí ela entra em própria contradição, porque eu não trouxe esse trecho para cá. Mas quando ela diz isso, logo abaixo dessa frase, através de vossas mãos Deus atua pela caridade ou pela maldade, se assim escolherdes, ela diz: Deus é amor, Deus é paz, Deus é amor, Deus é paz, Deus é a suprema certeza de que não estamos sozinhos, alguma coisa nesse sentido. Então, se Deus é amor, Deus é paz, como é que através das nossas mãos ele pode também estar comprometido com o mal, a maldade que a gente venha a ocasionar? E outra, né? Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 3, se a memória não estiver falhando, eu acredito que não, está lá o bem e o mal. E lá Kardec deixa bem claro quem é o criador do mal, quem é o criador do bem. Né? E a gente percebe pela leitura que Deus não tem absolutamente nada a ver com o mal, que o mal é criação humana. Agora, o ser humano, que não gosta de ser responsável por nada que venha lhe desagradar os seus interesses, começou a culpar.
e gosta de culpar terceiros, a sorte, a vida, o destino, o governo, a mãe, o pai, a escola, a sociedade. Aí criou-se essa coisa de que existe um demônio, né? Ou outros que acreditam que não existe um demônio, mas Deus tanto faz o bem como faz o mal. Então perceba que até aqui, todas essas partes gritantes, esses trechos, são comprometedores nessa canalização da Camila, porque em nenhum momento Chico Xavier falaria tais absurdos e nem defenderia, né? Agora, quem não é espírita, que não tem esse conhecimento, aí pode até cair nessa teatralidade de dizer, nossa, era o Chico, olha, o Chico falou. Gente, o que é que o Chico falou nessa mensagem? Porque eu já já li, né? Já comecei a ler, reli, reescrevi 3 vezes e é um enchimento de salsicha. Nada combina com nada. Só são palavras, palavras ao vento, que pode fazer sentido para quem realmente perdeu o sentido na vida real e acredita que uma nave-mãe vai pousar a qualquer momento e vai resgatá-lo. Ou vai vir aqui um ET, vai botar um chip na sua mente e ele vai se transformar em um robô, qualquer coisa, humanoide, sabe? Aí essa canalização com palavras sem nenhum sentido, que não tem que não faz, que não flui e não casa entre si, pode fazer algum sentido. Mas para nós espírita não faz e jamais a gente pode sequer cogitar de que essa mensagem foi Chico Xavier que enviou. Agora, o que não faz sentido de jeito nenhum na mensagem, primeiro, é que depois dela fazer da mensagem, ela faz o seguinte, né? Pergunta se os meninos têm alguma pergunta para ela. Gente, pelo amor de Deus. Chico Xavier em vida sabia o que as pessoas pensavam, o que as pessoas queriam quando ia procurar ele. Muitas vezes as pessoas estavam na fila imaginando, pensando que ia verbalizar. Quando chegava lá, ele já verbalizava o que a pessoa queria, o que a pessoa precisava, o que a pessoa estava pensando. Então, esse espírito, quando desencarnado, ele vai ter a necessidade de fazer, perguntar o que o outro quer? Será que ele ainda não vai descobrir o que o outro queria o tempo todo? Só para vocês pensarem. A outra coisa é a linguagem de toda a mensagem, né? A linguagem das correntes esotéricas, como Nova Era, e Ufologia, como ela faz parte, né? Ela quis implantar no Chico Xavier dela as suas crenças, porque a mensagem em si não tem absolutamente nada de espiritismo, tampouco de Chico Xavier. Então, são coisas como vós sois seres multidimensionais, a vossa origem é cósmica, maior tecnologia é o vosso templo, quando reconectares com as vossas células, elevação da frequência, somos deuses atômicos. Isso tudo é ensinamentos que ela própria divulga na internet, no canal dela, que tem até um negócio aí de se conectar com o nosso DNA cósmico. É uma. Enfim. E o mais grave de toda a mensagem, de toda essa falsa capitalização, é nenhuma referência a Jesus. Acham mesmo que Chico Xavier é um dos maiores exemplos de cristão, de quem mais conseguiu imitar o Jesus Cristo, nosso Senhor? Iria enviar uma mensagem sem fazer sequer uma referência ao nosso mestre, nosso guia e modelo? Pelo amor de Deus, contente quando eu vi inúmeros canais se manifestando nas redes e apontando, né, pontuando os equívocos da mensagem e desacreditando que de fato era Chico Xavier, canais espíritas e canais não espíritas. Isso foi muito importante. E a própria internet, né, a maioria, mesmo que houve aí uma divisão, mas a grande maioria achou tudo muito teatral, achou tudo muito ridículo, achou tudo muito sem sal, muito insosso e sem a presença de fato real de Francisco Cândido Xavier. Isso foi um ponto positivo, né? Não sei até onde ela vai com essa sua farsa. Interessante que ainda hoje, desculpe, são 6h35 da noite
hoje é 28/7/2026, eu fui na rede social dela, no Instagram, onde ela coloca, né, esse vídeo da participação dela no podcast. E ela só deixou 2 comentários. Ela limitou os outros comentários. Então, leva-nos a crer que a chuvada, né, a enxuvada de crítica foram muito grande, para ela deixar só 2. E os 2 que estão lá é de uma única pessoa. E o que me surpreendeu é que a pessoa disse que leu 80% dos livros do Chico, acompanhou o Chico em alguns momentos em vida, conheceu o Chico, e conviveu nos lugares que o Chico frequentou, e ela está emocionada. E essa senhora que lê 80% dos livros do Chico e que diz que tem o Chico como mestre dela desde que nasceu, enfim, qualquer coisa do tipo, ela acreditou. Então, poxa, ô senhora, faça isso não. Que é isso? A senhora com 80% do conhecimento do livro da obra do Chico. Se eu tiver 5% é muito. E a senhora dá uma bola fora dessa? E é o único comentário, gente, que a Camila colocou lá, né? Quer dizer, novamente, elas usando alguém que, por outras razões, ou por muitas, acredita que foi o Chico, para se respaldar. Oh, meu bem, volte para os pleidianos, né? É pleidianos, né? Volta para os transforme. Quem sabe você, enfim, mas não mexa com nossa doutrina espírita, não, porque nós espíritas não somos estúpidos. Nós temos o senso crítico de Kardec. Tudo a gente analisa, pesquisa, estuda, tá? Não é assim, não, que a banda toca, não, tá, meu bem? É isso, pessoal. Até mais um próximo Direto ao Ponto aqui, sempre trazendo elucidações à luz da doutrina espírita.